Graça e paz, meus queridos, queridas irmãs, que a graça de Deus permanece sobre as vossas vidas. Para você que não me conhece, eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu estou muito contente, eu estou muito satisfeito com vocês que têm me assistido durante 2 anos que estou com o meu canal e muitos de vocês têm me prestigiado. Eu sou muito grato a você, meu irmão e minha irmã. E eu tenho, neste momento, uma palavra para nós, para a edificação da nossa vida. E o título da mensagem é essa: perdão ou desculpa. É muito comum a gente ouvir a palavra desculpa, mas a palavra perdão, ela veio do alto. E a palavra desculpa, ela é terrestre. Ela é criada pelo homem. O homem prefere dizer desculpa do que perdão, porque o perdão, eles acham que é uma palavra religiosa, que é uma palavra um pouco humilhante. Agora, desculpa é como hoje muita gente, em vez de dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eles preferem dizer um oi. É muito mais fácil. Então, em vez de dizer me perdoa-me, eles preferem dizer desculpa. Quando eles esbarram, quando eles, no trânsito, eles entram na nossa frente, nos atrapalham do trânsito, talvez eles pedem desculpa, ou dentro de um mercado, numa fila, muitas vezes no supermercado, alguém bate com um carrinho, no carrinho que nós estamos fazendo compra, ou esbarra mesmo na gente, ele simplesmente fala, desculpa, foi sem querer, querendo, como disse o Chave. E esta palavra hoje, perdão, até mesmo no meio dos crentes, no meio do povo chamado evangelho, pouco tem sido usado esta palavra perdão, porque o perdão está dentro deste livro, porque o apóstolo Pedro perguntou a Jesus, mestre, se meu irmão pecar, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, não te digo 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Então não tem quantidade de perdão. Agora a desculpa, hoje, é muito comum. E muitas vezes a pessoa desculpa, pede desculpa, porque ele acha mais fácil. E a gente ouve, muitas vezes, uma pessoa criticar uma outra por causa que a pessoa tem alguma deficiência física, a pessoa talvez puxa de uma perna, tem talvez um costume talvez de ficar piscando demais, outra vez a pessoa é gaga, a pessoa tem dificuldade para conversar. Nos conta que um certo senhor, com seu netinho, chegou numa rodoviária, isso é, numa estação ferroviária. E eles foram ao guichê e perguntou para o guarda, e o guarda era gago. Eles perguntaram que hora que sai o trem. E o guarda diz, sai, às 8h30. Muito obrigado, seu guarda. Saíram, deram uma volta e voltaram de novo ao guarda. Seu guarda, que hora mesmo que sai o trem? O guarda diz, sai, às 8h30. Tá bom, obrigado, seu guarda. Deram uma volta, comprou uma pipoca para o seu netinho, voltou e falou, seu guarda, nós esquecemos o horário do trem, que hora mesmo que sai o trem?
E eu já falei que é às 8h30. E você está se tornando um importunante. Você está me perturbando, né? Chega, não me pergunte, não mais venha me fazer esta pergunta. Vocês estão me irritando. Ele falou, está bem, seu guarda, não se irrita. É que o meu netinho gosta tanto de ouvir o senhor falar. E por isso que eu estou sempre perguntando. Então, para eles, é um ato de gozação. Quando eles acham uma pessoa com uma deficiência qualquer, eles começam muitas vezes a chamar aquela pessoa por um apelido. E quando a pessoa se zanga, ele diz desculpa simplesmente. E o perdão procede de Deus. O procede do alto. É algo que procede do coração. Quando você perdoa uma pessoa, está perdoado. Não tem mais que você repetir aquilo porque está perdoado. Nos conta que uma certa rainha fragou um dos seus seguranças dentro do seu quarto, roubando a sua joia. Ela diz, seu ladrão descarado, você está roubando minha joia. Eu vou chamar o segurança e te levar você para a forca, você vai ser enforcado. Ele caiu de joelho e pediu à rainha que perdoaste ele por aquele ato que ele estava cometendo naquele momento. A rainha se compadeceu e estendeu seu cetro, que é uma vara que usavam os reis e as rainhas, uma varinha de ouro, né? E eles apontavam aquela varinha quando eles tinham um significado, quando eles levavam aquela varinha em direção da pessoa, para o alto, para o lado, para baixo, tinha um significado, quando estava ali em movimento. E ela estendeu o cetro e diz, está perdoado. Passou-se algum tempo, ela tornou fragar o mesmo segurança dentro do seu quarto, roubando a sua joia. Ela disse, seu ladrão descarado, a segunda vez, outra vez, eu estou te... Ela disse, não. Ele diz, não, majestade, a primeira vez. Não, essa é a segunda vez, ele diz, a primeira vez. Não, mas, majestade, a senhora não lembra que a senhora me perdoou? Perdão é esquecido. Aquilo que se fez ficam para trás. Não volta mais. E é uma verdade. O perdão é como uma borracha que passa num número, numa letra, quando a gente era criança, que a gente fazia alguma coisa errada na escola, a professora vinha e passava a borracha em cima e apagava. Assim é o perdão. O perdão é apagado de uma vez por toda da nossa memória, do nosso coração, e não se lembramos mais quando pedimos perdão. Mas hoje o mundo prefere dizer desculpa, que é muito mais fácil. Nos conta um testemunho de um certo ex-cangaceiro. Ele conta no seu testemunho, é um testemunho verdadeiro, ele conta no seu testemunho o que aconteceu na vida dele, coisa que ele não esperava, mas o tempo vai passando e o que tem que acontecer, acontece. E ele nos conta que ele foi um cangaceiro no início do século XX. Ele nasceu em 1885. Em 1902, isso é 120 anos atrás, ele entrou num bando, eu estou abreviando para não... né? E ele entrou num bando, foi o primeiro cangaço que apareceu lá no Nordeste. E ele diz que com 18 anos,
Em 1903, ele já era chefe desse bando. Ele se tornou um dos chefes, um dos líderes. E ele diz que certa vez eles viram um caminhão carregado de vinho. Era o primeiro caminhão, aqueles caminhãozinho pequeno, que começou a aparecer no Brasil, aí no século, ainda no início do século XX. E ele diz que eles cercaram esse caminhão e tomaram esse caminhão. Perguntaram, o motorista diz, é vinho que eu estou levando para os padres. Ele diz, não, esse vinho vai ser nosso. Tomaram o caminhão e falaram para o motorista, ó, nós não vamos te matar, mas não nos denuncia, porque se você denunciar, nós vamos te matar. O motorista saiu correndo e foi embora. Eles conseguiram levar esse caminhão para o esconderijo deles e ali eles ficaram, ali naquela caatinga, bebendo, festejando, quando foi surpreendido pelos soldados que pegaram eles de surpresa e vários companheiros foram mortos. E eles ficaram revoltados com aquilo e quis saber quem foi o que denunciou ele. E quem denunciou eles foi o administrador de uma fazenda chamada Fazenda Zumbi. Isso aconteceu no Pernambuco, ele era pernambucano. E ele disse que ele foi o encarregado de matar esse administrador, chamado João Caboclo da Silva, era o nome desse administrador. E ele, quando chegou na fazenda, este administrador estava no açude, isso é, numa represa, junto com a sua filhinha de 2 anos. Ele chegou, não disse nada, foi chegando e atirando e matando o homem e deixou aquela criança ali na beira daquela água ali e foram embora. E ele diz que tempo passou, anos se passaram, ele, por volta de 1914, ele diz que ele estava na casa da mãe dele, que ele tomou uma rajada de metralhadora na perna, e ele diz que ele ficou se tratando na casa da sua mãe, voltou e encontrou com a sua família, ficou 5 meses, e naquilo o bando do Antônio Servino foi destruído. Foram presos, muitos foram mortos e tal, e ele, por causa da perseguição, ele fugiu para a cidade de Santos. E na cidade de Santos, ele veio a se converter. E ele se converteu ali mais ou menos, ali pelo fim dos anos 20 ainda, ele veio a se converter. E ele conta que ele fazia parte da igreja chamada Batista. E ele disse que ele estava no Recife, não, isso é, estava no Rio de Janeiro, uma festa de livro que estava acontecendo das igrejas evangélicas ali no Rio de Janeiro. E ele disse que ele estava tomando conta ali de uma biblioteca da igreja, quando ele deparou com uma mulher. E aquela mulher conversando com ele, falando que estava gostando muito da festa, dos testemunhos, dos cânticos, tudo que estava acontecendo ali na festa. E aquela mulher, ele perguntou assim, o senhor é da onde? Ele falou assim, eu sou de Recife, sou do Pernambuco. E a senhora da onde é? Ela falou, também sou do Pernambuco, eu sou da Fazenda Zumbi. Quando falou a Fazenda Zumbi, ele estremeceu, porque lá nessa fazenda tinha acontecido essa grande tragédia. Ela falou, eu sou da Fazenda Zumbi, e começou a chorar. E ele ficou estremecido com aquilo. Ela diz, mataram meu pai, eu tinha 2 anos de idade, quando entraram os cangaceiros na Fazenda Zumbi, e mataram meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Eu perdi meu pai pelo bando dos cangaceiros Antônio Servino. E ele disse que naquele momento, ele diz, meu Deus, foi eu quem matei este homem. E agora? E agora? Ele disse que naquilo ele sentiu
dentro dele um profundo remorso, um sentimento, porque agora ele conhecia que Deus disse da sua palavra: não matarás. Não devemos, não temos direito de tirar a vida de ninguém. Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. E naquele momento ele começou a chorar. Chorava que chegava a soluçar. E a multidão arrodeou em volta deles para saber o que estava acontecendo, vendo aquela mulher chorando e ele chorando também. Aí ela diz: eu choro pela morte de meu pai. Mas o senhor está chorando por quê? Qual é o motivo que te leva a chorar? Ele diz: o que me leva a essa emoção é que o assassino do seu pai fui eu. Eu quem matei seu pai. Ela gritou. Ela começou a gritar. Naquele ele caiu de joelho e pediu perdão a ela. Ela disse que não perdoava. E ele vinha isso, de joelho, ele vinha caminhando e ela afastava dele. E ele pedindo perdão, perdão. E várias ali, naquele momento, batendo fotografia, tirando fotografia, né? Tinha ali algum jornalista naquela época, e ele disse que foi uma cena que marcou a vida dele. Aí, depois de tanto ele pedir perdão, chorando, implorando aos pés daquela mulher, aí diz: quem sou eu para negar o perdão? Se Cristo deu a vida para pagar, para perdoar os pecados da humanidade, quem sou eu para negar o perdão? Está perdoado, meu irmão. Aí os dois se abraçaram e muito choraram. O que eu quero dizer com isso é que Deus não deixou que ele partisse sem antes encontrar com essa mulher. Foi um plano de Deus. Como é que depois de muitos anos ele veio encontrar com essa mulher naquele local? Foi Deus. E ele foi perdoado, e ele diz que então saiu da sua mente, do seu coração, aquele peso. Então isso que eu quero dizer para você, que o perdão é necessário. A pessoa tem que perdoar, porque a Bíblia diz: perdoai uns aos outros. 7 vezes, a ti te digo 70 vezes 7, disse o Senhor. Tem uma outra passagem também, que aconteceu com um senhor. O senhor ficou muito zangado. Esse senhor morava num sítio, na beira da estrada. Ele disse que tinha um caminhão parado. E ele ia para a cidade. E ele foi falar com o caminhoneiro, com o motorista daquele caminhão. O motorista disse: não, eu não levo homem na minha gabina. Na minha gabina eu só carrego mulher bonita. Ele pensou que o motorista estava brincando, mas o motorista estava falando a verdade. Não, eu não carrego homem dentro da minha cabine, só carrego mulher bonita. E tocou o caminhão e foi embora. E ele ficou muito sentido, porque naquele tempo era muito difícil, ônibus, uma condução e tal. E ele ficou ali, revoltado com aquilo que aconteceu. Mas o tempo passou. Como diz, não tem como um dia atrás do outro dia. E ele, um certo dia, era estrada de terra, naquele tempo não existia tanto asfalto quanto hoje, esse caminhão veio a encravar perto do sítio dele. E o motorista olhando, vendo aquele sítio, e viu que na garagem havia um trator. Ele veio e chegou, chamou, aí o homem apareceu e reconheceu o motorista. O motorista, acho que um pouco envergonhado, reconheceu ele. E diz: olha, não importa o preço, mas eu precisava de uma ajuda que tirasse o meu caminhão da onde está encravado. Aí ele disse que naquele momento
Ele diz que veio aquela revolta dentro dele. Ele respondeu o que aquele homem precisava ouvir. Mas ele diz que o Espírito de Deus falou mais alto ao coração dele. Vai e o faça. Porque o mal se paga com o bem. A gente, muitas vezes, nós queremos pagar o mal com o mal. Vingar. Quando alguém nos faz alguma coisa que nos ofende, nós queremos pagar da mesma forma. Mas a palavra Deus nos ensina que o mal se paga com o bem. É assim que devemos proceder. E ele diz que ele pensou, falou, sim, eu vou lá. Foi lá, tirou o caminhão daquele homem. O homem perguntou quanto é o seu trabalho. Ele disse, não é nada. Ele voltou para casa com o seu coração, como se diz, alegre. Porque ele conseguiu convencer a sua carne. Porque a carne falava alto, não faça. Porque esse homem negou aquele dia, aquela carona. Agora você vai lá, pois ele foi e fez. Ele não deu a vitória para a carne. Ele foi lá e fez o que a palavra de Deus nos manda que nós façamos. Pague o mal com o bem. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se alguém te prejudicou dentro da igreja, o seu vizinho, o seu parente, não carrega essa mágoa. Não fica com isso. A gente vê aí, tem muita gente que fica até doente por querer vingar, revoltado, porque alguém tratou mal, porque alguém desfez no trabalho, alguém desfez numa festa, ou mesmo uma vida conjugal. A pessoa, da vez na vida conjugal, marido e mulher, a gente vê que aquele negócio, eu te amo, meu grande amor, tal, depois se torna em ódio e a pessoa fica querendo vingar. Mas a Bíblia diz, perdoai uns aos outros, porque como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar. Esse é o mandamento de Deus. Se você está sofrendo por causa de muitas vezes negar o perdão, saiba que está dentro deste livro que perdoar, que Jesus disse na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Nós temos que ser forte para com os fracos. Nunca devemos querer medir força com aqueles pela qual nos prejudica. Devemos orar por eles, porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, para que Deus possa um dia convertê-la, transformar a vida dessa pessoa. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, você divulga esta mensagem para que cada dia mais nós podemos alcançar mais e mais vida para o verdadeiro Evangelho da Graça. Graça e paz. Bye, bye para todos.